cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Que o Deus abençoe a cada um que vai estar assistindo esse vídeo. Eu venho aqui trazer uma palavra que falou muito comigo a respeito de livramento, né? Quando a gente crê verdadeiramente na palavra do Senhor. E essa palavra, ela está lá no livro de Hebreus 4, capítulo 4 de Hebreus, e o versículo é 12. Eu acredito que todos vocês já conheçam essa palavra, porque essa palavra, ela é muito recitada dentro das igrejas, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e espírito, das juntas e medulas. É apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. E, irmãos, aqui, essa palavra é uma palavra que fala muito, mas muito poderosamente, porque ela diz que a palavra de Deus, que é o nosso Jesus Cristo, como está escrito lá em 1 João, Evangelho de João, e se vocês quiserem ir, vocês podem ir, porque eu vou também, quando diz que o próprio Deus se transformou em carne, a palavra de Deus, né? Então vamos lá, porque a gente lendo é melhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, e a luz era e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, irmãos, aqui João está relatando uma coisa muito importante. O que ele fala? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, essa palavra que está lá em Hebreus, vou até consertar aqui, porque eu fiquei com o Pedro na minha cabeça, acabei botando aqui, mas quando eu olhei, eu vi que estava errado, né? Isso que é bom a gente ler a Bíblia, né? Porque a gente mesmo pode se enganar, né? Às vezes, né? Quando eu olhei assim, 1 Pedro não existe, é Hebreus 4:12. Então, como eu estava falando aqui, a palavra é Deus. Ele é a palavra. Então, a palavra corta para lá e para cá. E como diz aqui na própria palavra, né? Do capítulo de Hebreus 4:12, que ela é viva e eficaz. Ela faz visão de corpo, de alma, de espírito. Então, se a gente crer na palavra de Deus e recitar a palavra de Deus sobre uma situação que a gente esteja passando, com certeza, se você tiver fé, porque Jesus falou que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, né, das árvores, você ia conseguir o benefício, o milagre. Ele disse isso, e Jesus não mente, nunca mentiu, e Deus não mente. E a palavra é o próprio Deus. Por que eu estou colocando isso aqui hoje, meus irmãos? Porque assim, tem umas coisas aí que eu escuto às vezes, eu não sou contra nada do que eu escuto, porque eu acredito que todos são guiados pelo Espírito Santo. Tem algumas coisas que a gente fala, meu cabelo está se levantando aqui, que o vento está vindo. Tem as coisas que a gente fala da nossa própria carne, né? Às vezes a gente fala daquilo que a gente está sentindo. Mas a maioria de pregações que a gente escuta não é da carne, é do Espírito Santo, né? E às vezes eu escuto pessoas falando a respeito, não de pregação, deixa a pregação para lá, pessoas falando mesmo, que às vezes fazem certas palavras de amuleto. Eu também não concordo com isso. Fazer palavras de amuleto. Tipo assim, a gente tem que ler a Bíblia toda, num contexto todo, né? Nós temos que ler a Bíblia e não ler versículos isolados, porque às vezes os versículos isolados causam confusão.
Às vezes é necessário que a gente leia antes do versículo e depois. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, com toda sinceridade. Esse versículo aqui, 12, de Hebreus 4:12, ele já por si fala sozinho. Ele não precisa ler antes nem depois. Se vocês quiserem ler antes e depois, vocês leiam. Mas o próprio versículo, ele já entra naquilo que ele quer dizer. E o que ele quer dizer? Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Todas as palavras, sim, são todas. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo. Tem gente que tem, às vezes, algum preconceito contra o Velho Testamento. Não, irmãos. Irmãs e irmãos, pessoas que vão estar ouvindo essa palavra. Todas as palavras. O velho, o antigo, não tem velho, é antigo. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Novo completa o Antigo. Todas as palavras da Bíblia, elas são vivas e eficazes. A gente não pode fazer a separação do Antigo Testamento. Não pode. Por quê? Porque o Antigo Testamento já falava que Jesus viria. Se vocês leem o livro de Isaías, vocês vão ver que praticamente o livro de 66 livros, dizem que é até uma Bíblia, né? Uma mini Bíblia, porque a partir do 39, parece assim, do 39, 40, é todo messiânico, todo fala de Jesus. E antes fala da vinda dele, né? Então, é um livro que fala totalmente de Yeshua, nosso Salvador. Como que nós vamos ficar dizendo que o Antigo Testamento não tem nenhum poder? Claro que tem. Não estou dizendo vocês, mas eu escuto às vezes pessoas falando assim. É claro que essas pessoas estão no tempo da ignorância, ainda não tiveram uma experiência, né, com essas situações. Claro, todos têm experiência com Deus, mas com essas situações que o Novo Testamento e o Antigo Testamento e o Novo Testamento se completam. Antigamente, o Antigo Testamento era considerado a Torá para os judeus. Ainda hoje é considerada a Torá. E a Torá fala toda da vinda de Jesus. Eles consideram os judeus que ainda não se converteram, né? Porque tem muitos judeus convertidos, né, no mundo, mas aqueles que ainda não são convertidos, eles consideram que Jesus ainda não veio. Mas nós sabemos que Jesus já veio. Eles esperavam outro Jesus, né? Eles esperavam Jesus nascer na cidade de Belém, mas ele nasceu num palácio. Não. Jesus não nasceu no palácio, ele nasceu numa manjedoura mesmo, dentro de um estábulo mesmo, humilde mesmo, né? Foi visitado pelos uns falam que é magos, outros falam que eram astrólogos, outros astrólogos não, ligados à astronomia, né? Astronomia, que a astrologia é uma coisa que não é do Senhor, a astrologia não é. Mas a astronomia, sim, porque existe estudo sobre os céus, né? Muitos cientistas estudando e falando coisas assim, muito... Os que estão convertidos de verdade, né? Falam que o nosso universo sem uma força maior não sobreviveria, mas essa é outra história. Então eu quero falar aqui dos Salmos também. Então nós vamos lá falar. Eu gosto muito de meditar em alguns Salmos. Quero trazer para vocês aqui os Salmos. Salmo 121 é o cântico de fé e confiança em Deus. Eu tirei isso da própria Bíblia, tá? A própria Bíblia da Mulher Sábia vem lá no começo dos Salmos explicando um monte de coisas sobre os Salmos. Primeiro ela fala, dos 150 Salmos, 73 são atribuídos a Davi. Outros são
Moisés, 90, o Salmo 90. Salomão, Salmo 72, 127. Asaf, Salmo 50, 73, 83. Emã, Salmo 88. Etan, 89. Os Salmos do filho de Coré, 42, 44, 49, 84, 85, 87. Dizem alguns estudiosos que o 46 também é de Coré, mas nessa Bíblia não estava, mas eu já fiz uma pesquisa e vi que é deles também. O 46 também é de Coré. O Salmos 91, vamos lá. Tem gente que fala que deixa até no Salmo 91 e fica... Eu mesmo já aconteceu isso comigo, eu deixar no Salmo 91, pura ignorância. Porque a Bíblia aberta, ela tá lá, a palavra de Deus. Tudo bem, a palavra tá lá e a palavra é viva e eficaz, mas você tem que ler. Não adianta se você deixar só no Salmo. Se você não ler o Salmo, você não vai acontecer nada. Você tem que ler e acreditar que o que você está lendo vai acontecer. Porque o Salmo 91, as pessoas falam muito do Salmo 91. Eu creio, irmãos, que as pessoas falam muito do Salmo 91 porque tem palavras fortes no Salmo 91. São palavras verdadeiras. Toda a Bíblia é verdadeira. Sim, o Salmo é verdadeiro e toda a Bíblia é verdadeira. Mas estou falando da força que tem nas palavras. A força é muito grande. Se você for para o Salmo 91 e ler o Salmo 91, você fica assim, impactado com tudo que está escrito ali. E são coisas muito fortes mesmo. E aí as pessoas acabam usando isso para tudo, usando o Salmo. Isso não, que é o Salmo, né? O Salmo não é isso. Usando as palavras, o Salmo como amuleto, que nem as pessoas falam, né? E não, os Salmos não são amuletos, são palavras. Você tem que ler a palavra. Você tem que ler. E com fé, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. E pronto. Você leu, de preferência em voz alta. Faça dos salmos as suas orações. Fala, Senhor, eu vou estar orando esse salmo agora aqui nessa situação. E creio que essas palavras que eu vou estar aqui lendo e recitando vai estar agindo nessa situação. Por isso que eu estou falando da palavra, irmãos. Porque a palavra ela é viva e eficaz. Se você crer que isso vai acontecer, vai acontecer. É a sua fé. Ninguém pode contestar a sua fé, nem a minha. Eu não posso contestar a sua fé, nem você pode contestar a minha fé, não. Cada um tem a sua fé. É claro que tem algumas coisas que são heresias, fábulas, e isso aí a gente não entra. Mas recitar uma palavra e dizer, isso vai acontecer, porque a oração, para começar, ela tem que ter palavra de Deus. Eu creio dessa forma. Você misturar a oração junto com a palavra. Falar do que você pensa com a sua própria mente, né? O Salmo 121 é um cântico de fé e confiança. Eu gosto muito de meditar nesse salmo. E eu falo ele nas minhas orações. Porque eu já aprendi. Né? De tanto ler, eu aprendi. Salmo 23, o bom pastor, também é um salmo de livramento. 46, a segurança em Deus também. E aí conta até a história dos filhos de Coré, que eles fizeram esse salmo por causa de uma situação que aconteceu. Eu, sinceramente, depois vocês verem, senão a pregação vai ficar muito grande. Mas foi uma situação que aconteceu que não queriam chamar eles para louvar. E aí eles fizeram esse salmo depois. Eles fizeram esse salmo, acho que esse salmo que eles tinham feito, eles recitaram lá nesse dia, porque parece que as pessoas que estavam convocadas para estar louvando tiveram problemas e eles tiveram que chamar eles mesmos. E aí eles recitaram esse salmo, e esse salmo ficou conhecido, né? O Salmo 46. E lá está escrito: ainda que as águas ruas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará ao romper da manhã. E foi exatamente isso que aconteceu.
Parece que assim, naquele dia, né, o romper da manhã, a gente, choro pode durar uma noite e a alegria chega pela manhã, não é? Então chamaram eles para estar louvando e eles não iam louvar. Eram outros levitas que iam louvar, porque eles eram levitas. Então, irmãos, acreditem naquilo que você está lendo na Bíblia. Eu quero colocar também uma situação que existem 26 salmos relacionados a orações. Não é só de Davi, né? Porque a gente viu aqui que não é só de Davi, tem outros autores, mas a maioria das orações dos salmos são de Davi. Aí tem o Salmo 7, 10, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 41, 43, 44, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 79, 80, 88, 109, 141, que são considerados orações mesmo. Cada uma tem o seu significado. Por exemplo, eu vou só dar um exemplo da oração 7. Não vou me prolongar muito. Do Salmo 7. Oração pedindo justiça. O 10. Oração por libertação. O 12. Oração contra a falsidade. O 13. Oração de fé. O 17. Oração por proteção divina. Então isso está tudo lá nos relatos dos judeus. Que esses salmos eram orações, mas a gente não pode se apegar como um amuleto nisso. A gente tem que ver isso como a palavra de Deus e ler a palavra de Deus ali e falar com o Senhor, eu vou estar orando essa oração da tua palavra que os profetas, as pessoas que fizeram essas orações aqui, eu creio que sejam profetas usados por Deus, né? E levitas usados por Deus que fizeram essas orações, né? E isso está relatado no livro de Salmos, porque antigamente era tudo espalhado, depois eles juntaram todos os Salmos num livro só. E você tendo fé, irmãos, a fé é a certeza das coisas que não se espera e a prova daquilo que a gente não vê. Qualquer palavra, né, que você tiver fé no seu coração, que você recitar ali, seja salmo, seja os evangelhos, seja a Torá, né, a antiga Torá, o Antigo Testamento, vai acontecer. Se você tiver fé, algo vai acontecer. Às vezes, nem sempre como a gente imagina. Porque a última palavra vem de Deus, não vem nossa. Às vezes, a gente vai orar e aquilo ali não vai acontecer. Porque Deus não quis assim. E nós temos que entender que a vontade dele é a vontade dele. E a gente não pode questionar a Deus. Se tem uma coisa que a gente não pode fazer é isso. Porque o povo que saiu do Egito murmurou, questionou Deus e ficou 40 anos lá rodando. E era 40 dias, né? Que já foi provado que 40 dias saíam do Egito e chegavam em Canaã. Já foi provado isso. Mas eles não chegaram por quê? Porque, irmãos, sabe de uma coisa? Foi pela murmuração? Também foi. Mas também foi porque Deus quis limpar aquele povo, sabe? Quando você vai lá no garimpo, né, e pega aquela peneira, né, começa a peneirar, começa a ver as pedras preciosas, ver a sujeira, ver o carvão, né, ver as rochas, aí você fica só catando. Ele queria peneirar aquele povo, porque aquele povo estava mergulhado na idolatria. Você vê que quando Moisés subiu para o Monte Sinai para pegar os 10 mandamentos com Deus, ele ficou lá 40 dias. E Josué foi, mas Josué ficou eu acredito que Josué ficou num certo lugar. E Moisés foi, porque ele era companheiro de Moisés, porque ele seria o sucessor de Moisés, nem foi. Então,
Moisés ficou 40 dias, 40 noites lá, sabe Deus o que ele bebeu, o que ele comeu. Eu acho que ele não bebeu nem comeu nada. É extraordinário. Quem fez isso? Só Jesus e Moisés. Jesus e Moisés, 40 dias, 40 noites. Que eu saiba, se tem outro aí que ficou 40 dias, 40 noites, eu não sei. Eu só sei que Moisés e Jesus foram os únicos que ficaram. Agora, eu não sei tudo, né? Eu não sei tudo. Quanto mais eu sei, mais eu aprendo, menos eu sei. Então, irmãos, quando Moisés subiu, ele ficou 40 dias lá, 40 noites, era para estar Deus escrevendo na tábua. Quem sabe Deus escreveu aos pouquinhos, né? Porque tudo é Deus, né? Eu acho que Moisés tinha que ficar aquele tempo lá. De repente nem foi escrito nos 40 dias, foi no final. Porque para Deus se manifestar para a gente tem que tirar muita coisa, porque a glória de Deus é muito grande. Mata qualquer a glória de Deus que tiver, né, mergulhado no pecado, né? Porque o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. E eu acredito que Moisés precisou. Imagina a gente, né? Moisés precisou, que falava cara a cara com Deus. Então, ele ficou lá e rapidamente os hebreus chegaram para Arão, que já era destinado para ser sacerdote, né? Irmão de Moisés, e falaram: olha aqui, ele não vem, esse Moisés não vem, nós queremos um Deus para adorar. Aí Arão pediu os pingentes, faz um Deus pra gente, e fez aquele bezerro de ouro. Irmãos, quando Moisés desceu, o Deus já tinha avisado antes dele descer que tinha um alarido lá no meio do povo, que o povo estava se prostituindo, porque o que eles conheciam era isso. O Egito é isso, é o mundo que ainda não conhece Deus. E é claro que muitos lá conheceram Deus. Muitos conheceram Deus. Muitos egípcios se converteram a Deus por conta de tudo aquilo que aconteceu. As 10 pragas que Deus mandou. Ah, mas Deus foi muito mal. Não, irmãos, não foi mal. Ele deu tempo para o povo se arrepender. Deus não faz nada sem antes avisar. A gente só pode crer. Rabi não criou. Ela foi a única que creu, porque acredito que nem a família dela não creu. Mas ela creu. Escondeu os espias que foram lá espiar a terra. E Deus fez o quê? Ela é hoje faz parte da genealogia de Jesus. Porque através dela e de Salmão nasceu Obed, né? Obed? Eu não tenho certeza agora não, vou lá, porque eu não sei tudo, né? Acho que o Obed nasceu de Ruth. Desculpa. Mas nasceu, acho que Jessé. Acho que eu lembrei, é Jessé. Jessé, meu Deus. Eu falei Obed. Obed foi de Ruth e de Boaz. Tá, irmãos? A gente erra também, porque nós não sabemos tudo, nós não somos enciclopédia não, né? Eu, pelo menos, não sou enciclopédia. Mas é isso, eu acho que eu não preciso nem ir lá, porque vocês também já sabem que foi exatamente Jessé que nasceu de Raabe. Ó, Raabe gerou... Ah, tá certo, é isso mesmo. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E a Boaz gerou de Rude a Obed. E Obed gerou a Jessé. Então tá certo que eu falei. Tá muito difícil. Só que Raabe gerou a Boaz. Boaz gerou a Ruth e Ruth a Obed. Não tá muito errado, não. Então, irmãos, tem 4 mulheres na Bíblia, né? Que são mencionadas na genealogia de Jesus. Raabe, Tamar, Betseba e Maria. Maria era a única judia, parece. Certeza a gente não tem. Mas parece que Tamar, porque Tamar fez aquilo tudo que a gente sabe, né?
se deitou com seu próprio sogro. Isso é considerado incesto, né? Porque ela ficou esperando o filho que ele prometeu. E ele ficou com medo do outro filho que ele ia dar a ela morrer, porque os outros dois morreram. Então ela se vestiu de prostituta e teve Pérez. E Pérez faz parte da genealogia de Jesus. Então Tamar não era judia. Betseba também não era judia, né? E aconteceu aquilo que a gente sabe, com Davi nasceu Salomão. Salomão está aqui. E Tamar... Ruth. Ruth também não era moabita. Exceto Ruth, porque Ruth não era judia, mas se tornou depois. As outras eram envolvidas em situações complicadas, né? Tanto Tamar quanto a Betseba, né? Maria não. Maria foi uma mulher que enfrentou tudo para ter Jesus, porque ela poderia ter sido apedrejada. Então, irmãs, o que eu queria passar para vocês era isso. Confia na palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela penetra juntas e medulas, faz divisão de corpo, de alma e de espírito e discerne a intenção do coração. Então, tudo que vocês forem fazer com relação a ter fé em uma palavra, não, eu tenho fé que através dessa palavra isso vai acontecer. Eu tenho fé que através dessa palavra Deus vai me curar. Eu tenho fé que através dessa palavra, seja um salmo, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento, não importa, o livro que for, a palavra que o Senhor falar no seu coração, tenha fé que vai acontecer. Não duvide de forma nenhuma, mas também não faça amuleto dessa palavra na sua vida. Entendeu? O que é amuleto? É só aquela palavra ali. O resto você não vai ler mais. Tem algumas palavras que a gente guarda no coração. Eu guardo algumas palavras no meu coração, mas eu não faço amuleto disso. Só aquela palavra. Não, mas a gente vai ter que... Nós temos que caminhar pela Bíblia toda. Entendeu? Mas existe aquela situação ali. Aí, aquela palavra ali fala muito com você. E aí você vai lá e aquilo acontece. É isso. E é bom a gente andar com a palavra de Deus. Eu escrevi várias palavras. E ando com a palavra pendurada no meu chaveiro. É amuleto? Não é amuleto, porque é a palavra de Deus. Amuleto é eu pegar aqui e abrir numa palavra, essa palavra que vai ficar aberta. É isso, entendeu? Você fazer assim, não ler. Quando você não lê, você tá deixando de recitar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Aí aquela página fica amarela, aí vira realmente um amuleto. Mas você pegar a palavra de Deus e colocar, recitar na sua parede, na sua janela, na sua porta, colocar uma palavra na sua porta, uma palavra da Bíblia, isso não é não. Isso não é amuleto não, porque a palavra de Deus não é amuleto. Amuleto é você pegar uma palavra, abrir e deixar a Bíblia ficar amarela ali. É isso que e outras coisas aí que existem aí que eu não quero falar, mas e que é até pecado, né? E aí, infelizmente, fazer isso que eu tô falando aqui, aí sim. Mas o que se caracteriza amuleto? É você não ler. É você não ler, você precisa ler a palavra. Você precisa recitar a palavra. Assim como eu falei aqui na pregação. Olha, existe também um salmo que eu gosto muito de meditar. 124. E vocês sabem qual é o salmo, porque fala de laço. Eu ouvi um pastor uma vez dizer assim, eu nunca vi laço ser quebrado. Laço. Você faz um laço, né, geralmente com uma fita. Quem vai quebrar aquele laço ali? Geralmente a gente se corta o laço. Mas quebrar, mas aqui tá falando de quebrar. E pelo menos na outra tradução minha era quebrar. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Que laço que quebra?
É só a palavra de Deus mesmo, irmão. Tem outros, eu já recitei os salmos que eu gosto de meditar, e às vezes eu uso eles mesmo para quebrar ali, amarra as maldições nas minhas orações, porque é importante você recitar a palavra de Deus para quebrar essas amarras, essas maldições, essas palavras do inferno aí, que às vezes vem pessoas que são usadas contra nós, infelizmente, para falar coisas que não devem a nosso respeito, para falar a palavra de derrota, de fracasso, de doença, de morte. Você combate com a palavra. Lá na armadura de Deus não fala que a palavra ela é a espada? Ah, irmãos, então você tem a arma na sua mão. Eu tenho a arma nas minhas mãos. Se a palavra é a espada, então a gente vai usar ela para cortar o mal mesmo. Eu gosto de falar, né? Efésios 6, 10 começa esse livro, né? E fala da armadura de Deus, e fala aqui, ó. Aqui está dizendo assim: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra é uma espada, ela corta. Aqui também nessa palavra que eu trouxe para vocês, também fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela é uma espada, então a gente corta as coisas ruins com ela, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Então está dizendo que a palavra não tem mais dúvida nenhuma. Você tem dúvida? Eu não tenho dúvida que a palavra de Deus é uma espada. E se ela é uma espada e eu estou lendo ela e acreditando, recitando ela, às vezes você está sem a Bíblia. E você pode gravar aquela palavra no escuro e falar: Senhor, eu acredito que essa palavra aqui vai fazer efeito. Quando alguém jogar alguma coisa contra você, você recita essa palavra na hora, não na frente da pessoa, que às vezes a pessoa é uma pessoa que ainda não conhece ao Senhor. E aí você vai fazer pior do que, né? Vai ser pior ainda a emenda, né? Mas na mente você recita a palavra, na mente você repreende com a palavra. E com certeza aquilo ali vai acontecer. Às vezes você não pode. Ou às vezes você se afasta da pessoa e fala: Senhor, repreende isso em nome de Jesus. Porque a tua palavra também diz, tem uma palavra também que eu gosto muito da palavra. Procura na Bíblia de vocês, Lucas 10, 19. E eu vos dou autoridade e poder para pisar na cabeça de serpente, escorpião, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pois é, Deus nos deu, sem Deus não somos nada. Está escrito na palavra dele lá em João 15, acho que é 15, se eu não me engano. É 15, vamos lá, porque eu não gosto de ficar na dúvida não, né? É melhor a gente ir, mas eu acho que é 15, fala que nada, acho que é o capítulo... Ele não pode falar acho, né? Tem que ter certeza. Então, eu vou lá logo de uma vez. 15, o capítulo, e o versículo, acho que não me engano, é 4. É como eu falei, não sei tudo. É isso mesmo. Eu não me enganei de novo, graças a Deus, né? Ó. Está em mim e em vós, como a vara de si mesmo, que não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim, nada pode fazer. Irmãos, nada. Se a gente não estiver em Cristo, nós não somos nada. A gente não pode fazer nada. Porque a gente pode até ler a palavra, mas se a gente não acreditar em Jesus, não estiver obedecendo e fazendo a vontade dele, a gente não pode fazer nada. Se eu não estiver obedecendo, não posso fazer nada. E o que é obedecer? Guardar os mandamentos. Está escrito em João 14. Guardai os meus mandamentos. É isso que ele pede. Então, eu quero terminar com uma oração. Que Deus abençoe a vida de todos. Que vocês possam estar agora, se não sabiam,
desses salmos de orações, mas não faça disso amuleto, né? Como eu falei. Fale ao Senhor, eu estou orando aqui, termina a sua oração, a sua petição e recite o salmo. É isso. Isso aí não vai ser amuleto para você, nem para mim, nem para ninguém, porque a palavra é vida e viva e eficaz. Então vamos orar. Que Deus abençoe a todos, que Deus cuide de todos, que Deus possa resplandecer o rosto dele sobre nós nessa tarde, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, e que o Senhor venha falar o coração de todos vocês com essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu entrego a todos que vão estar ouvindo essa mensagem ao Senhor. Que o Senhor fale aos corações e que a partir de hoje, quem não sabia possa até buscar isso em estudos para estar se aperfeiçoando diante de Ti, porque quanto mais nós buscamos a Tua palavra, mais nós nos fortificamos. Que o Senhor possa também esclarecer no coração daqueles que têm dúvida tudo aquilo que eles precisam saber. Às vezes tem até dúvida em Ti. E muitos, meu Pai, que estão ouvindo essa mensagem, que queira receber Jesus como Salvador, que o Senhor possa falar aos seus corações. Porque quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha nos corações nesta tarde. Em nome de Jesus, que essa palavra chegue onde a gente não pode entrar. E muitos venham se converter dos seus maus caminhos. Em nome do Teu Filho, Yeshua HaMashiach. É o que eu te peço nesta manhã, Pai, já te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, fica com Deus. Tem um resto de sexta-feira abençoado, um sábado abençoado, uma semana abençoado, um mês de junho abençoado que começou agora, né, dia 1º. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.